mas bem agora que ficou calor, dá isso, né? Podia ter vindo no frio. Mas enfim, gente, a aula de hoje é bem rapidinho, porque esse filósofo, ele é mais difícil, então não se assustem. Eu acho ele o filósofo mais difícil que eu vou dar para vocês, mas também isso é a minha dificuldade, não quer dizer que vai ser de vocês. Então tentem ficar tranquilos quanto a isso. E, enfim, ele não costuma ser tão cobrado, pelo menos sozinho. Onde ele é muito mais cobrado é conversando com outro filósofo, que na verdade não é filósofo, ele é muito mais um sociólogo, vocês provavelmente já viram ele em sociologia, se não viram já com certeza ouviram falar dele. Mas isso eu dando um pouco de spoiler da aula, né? Ai, socorro. Ai, gente, isso aqui é chato, viu? Mas não devia estar reclamando não que graças a Deus tá melhorando um pouco a dor com isso, mas enfim. E vocês vão ver que pensamento à parte, personalidade, falando sobre personalidade, mas uma coisa que eu sempre falei durante todos os anos que eu dei, que eu tô aqui no cursinho, é que eu odeio o Hegel. Não estou falando sobre pensamento, gente, isso, pelo amor de Deus, cada um pensamento à parte. Eu odeio o Hegel. Por quê? Porque eu acho Hegel muito chato. Vocês vão entender, tipo, como pessoa, vocês vão entender depois por quê também. Então, 2 pontos aí para vocês já ficarem na cabeça. O primeiro é a ligação dele com esse outro pensador importante da história. E o segundo é que o Hegel é um chato, assim. E não chato tradicional, né? Porque, por exemplo, Aristóteles, combinemos. Alguém vai elogiar Aristóteles que era escravocrata? Não, mas daí é simplesmente um negócio mais senso comum, né? O Hegel, ele é tipo... Sabe aquele... Sabe o meme do primo que passou em 6 universidades de medicina, assim? O Hegel é tipo a personificação desse meme, só que tá bem, coitado do primo. O primo não é culpa do primo ele ter passado em 6 faculdades de medicina, e daí você ficar, né? E você ficar tipo, ai, que saco. Mas é como se esse primo que passou em 6 faculdades de medicina fosse também, além de tudo, arrogante, né? O Hegel é essa personificação, ela é a personificação desse meme. Então, não gosto do Hegel. Ele é aquela pessoa que se ele estivesse na sala, sabe, toda vez que levanta a mão, você fica tipo, ai meu Deus do céu. Porque é simplesmente aquela pessoa que levanta a mão para mostrar que sabe. Enfim. Piadas à parte, gente. É adorável. É adorável, gente. Adorável. Hegel, exatamente. As piadas à parte, vamos começar com Hegel, né? Bom, então ele era esse senhor aqui, com uma cara de tipo, enfim. Hegel parece que ele é aquele pano amassado, assim, né, gente? Eu acho ele muito feio, tadinho. Nosso amigo calvo, enfim, né? Podemos ver que Hegel tem umas belas entradas, daí ele penteia o cabelo para frente para tentar esconder, mas Hegel já está mais para lado que para cá na calvície, né? E a coisa mais importante, por que a aula é rápida? Porque o Hegel ele tem um conceito importante. E esse um conceito importante ele acaba se desdobrando em outros, a gente vai ver um deles só que é o mais importante mesmo depois. Mas esse um conceito importante do Hegel foi tipo. Vocês vão ver que, pra gente, inclusive, eu vou ficar provavelmente numa postura meio estranha, mas é porque eu preciso estar encostando a minha cabeça. Senão, dói. Enfim. Mas quando eu falar para vocês, vai ser um negócio tipo, Ju, mas isso não é óbvio? Lembrem-se que a filosofia é muito antiga. Então, muitas coisas que pra gente é óbvia hoje, antes era totalmente revolucionária. Então, quem descobriu isso foi tipo, meu Deus, gente, esse cara é um gênio. Então, Hegel é tipo uma das coisas que mais se tornou cotidianas pra gente, que a gente vê na filosofia, que é a dialética hegeliana. O que é a dialética hegeliana? Ela é um processo que estrutura e revela a realidade. E é um processo triárdico. Como assim, Ju? Não entendi nada. Tudo bem, com essa definição não dá pra entender nada mesmo. Eu botei mais pra ficar a definiçãozinha bonitinha.
mas é simplesmente esse bom e velho processo da tese, antítese, síntese. Tese, antítese, síntese, ad infinitum, que é até o infinito, né? Então, vamos, por exemplo, pegar um conceito de tese da filosofia mesmo. Simples. A gente tinha a tese dos racionalistas que o nosso conhecimento vinha de ideias inatas, certo? E daí veio a antítese, que era toda antítese também é uma tese, mas ela se contrapõe, né? Então tinha a tese dos racionalistas, que o pensamento vem da razão. Daí teve a antítese, que é o pensamento dos empiristas, que o nosso conhecimento ele vem das experiências, né? Das nossas experiências. E daí teve a tese, que foi, a gente pode falar, como o pensamento do Kant, que falou, olha, não, os dois estão certos em certo ponto, errados em outro ponto, e a realidade é que no nosso mundo, né, a gente nasce com estruturas inatas, então a gente nasce com formas de compreender o mundo ao nosso redor, mas essa compreensão só se dá por interação das nossas estruturas inatas com a nossa experiência. E daí foi a síntese. Só que essa síntese se torna por si uma nova tese. Então, beleza, tinha a tese e antítese, racionalismo e empirismo, veio a síntese, que era o pensamento do Kant. E daí o Kant, por meio disso, também criou outras coisas. Então, dentro do pensamento do Kant, você também tinha, que virou a nova tese, você tinha muito conceito de universalismo, de que era o pensamento que que o mundo é movido, né, por regras comuns que conferem, tipo, regras éticas comuns. E daí teve a antítese com relação a isso, que era o relativismo, que a gente vai ver depois, e assim por diante. Então, o Hegel, ele basicamente diz que tudo é movido por esse processo de tese, antítese, síntese, tese, antítese, síntese, ad infinitum, o tempo inteiro. Então, e isso vai muito além de um processo mais científico. Então, a gente pode falar também de compreensão de doenças. Por exemplo, no início da Covid, você tinha a tese de que não devia usar máscaras. Não sei se vocês lembram, gente, mas tipo, no início da Covid, tipo assim, nas primeiras 3 semanas que teve, depois que estourou mesmo a pandemia, cientistas falavam que usar máscara não adiantava, porque era a compreensão que a gente tinha da doença naquele momento. E daí, com estudos que vieram naquela época, se teve a antítese de que. E também tinha a contrabalanço, né? Que, tipo, a antítese que não, tem sim que se usar máscaras e acabou, não adianta. E daí teve a síntese, né, que da época, que depois tiveram estudos e viram que a antítese, que era que tinha sim que usar máscara, estava certa, mas na época que descobriram isso, estava faltando muita N95 no mercado, e isso tinha que ser priorizado por profissionais de saúde. Então, a síntese foi, não, tem sim que usar máscara protege muito sim, mas por hora vamos deixar as N95 paradas, porque elas têm que ser para os profissionais de saúde de linha de frente, usem máscara de pano. E daí essa virou a nova tese. Daí veio a antítese de, máscaras de pano não funcionam muito bem, elas protegem muito pouco. Não vamos usar N95 ainda? É o padrão, é o ideal? Sim, mas não vamos usar ainda, vamos usar a cirúrgica, que a cirúrgica protege mais do que a de pano. E daí veio a síntese, e assim por diante, gente. É um processo que vai continuando ad infinitum, assim. E daí, qual que é a questão da arrogância do Hegel, né? Que é o ponto que está um bom momento para apresentá-la para vocês. Esse processo seria infinito, certo? Para vocês faz sentido, né? Que é um processo infinito.
Porque conforme a nossa história vai passando, as coisas vão mudando, e a gente vai, né, criando novas ideias que se contrapõem a ideias antigas. É só pegar movimentos sociais que a gente vai compreendendo com o passar do tempo, né? Mudanças na sociedade que nos levam a tratar melhor certos grupos que antes eram marginalizados. Enfim. Hegel diz que não, que ele é finito sim, e que ele acaba no próprio pensamento de Hegel. Hegel dizia que o pensamento dele era mas tão superior a tudo que já tinha sido pensado, que não ia ter antítese. Então, ele dizia que tudo terminava nele. O pensamento dele era muito bom e não ia ter pensamento que fosse contra o pensamento dele, porque ele era muito bom. Então é por isso que eu odeio Hegel. É só por isso, gente. Eu acho isso extremamente irritante. Ah, me enche muito cabeça. Eu acho muito chato. Eu fico tipo, Hegel, cala a boca, ninguém quer saber de você, querida. Enfim. Mas é isso, né, gente? E agora vamos passar para a aplicação desse conceito, né? Opa! Desculpa, gente, eu botei a ordem aí, mudei a ordem e eu tô coçando meu olho. Ah, que entrou um mosquito nele. Enfim. Aqui tem o sociólogo, na verdade, né? Que conversou muito com Hegel, né, Marx, que conversou muito com Hegel no sentido de ideias e um influenciou muito o outro e assim por diante. Então, esse pensamento do Hegel, da dialética hegeliana, dialética? Eu sou muito ruim com termos. Eu tô com muito remédio no meu sistema, tá bom? Eu tô com muito remédio contra dor, então me perdoem se eu falar alguma besteira durante essa aula, ok? Não foi uma boa ideia ter escolhido Hegel para dar essa aula, que já é mais difícil, mas enfim. Perdoem, gente. Mas enfim, então, lendo aqui. A realidade, ela é um processo histórico permanente. E a chave para entender a realidade é entender a mudança histórica, a qual obedece o processo dialético. Então, era o que... A gente, desculpa. Nossa, que saco, entrou um mosquito no meu olho. Ai, gente, eu odeio primavera. Eu odeio, odeio, odeio. Não tem nenhuma estação do ano que eu odeio mais que primavera. Porque, tipo assim... Ah, mas eu prefiro frio. Ah, mas eu prefiro calor. Gente, não é questão de temperatura. A questão é que na primavera você pisca e tem 10 insetos. Onde não tinha antes. Eu odeio inseto, gente. Eu odeio. E, sinceramente, é por isso que eu amo outono. Eu amo outono porque é a época do ano que você vê esse bando de mosquito indo pro quinto dos infernos onde eles pertencem, entendeu? Nossa, insuportável. Gente, eu odeio primavera. Ai, mas é bonito, as flores estão nascendo. Gente, flor nascendo significa inseto vindo. Não é legal. Ai, mas borboleta é uma lagarta com asa. Você acha borboleta bonito? A realidade é que é uma lagarta voando na sua cara. Não é bonitinha. A corzinha é bonitinha porque a corzinha é bonitinha, mas longe. Longe de mim, gente. Cruz, credo. Odeio primavera. Enfim. Ai, gente. Perdão, micro desabafo sobre essa época do ano que eu absolutamente amo. Mas enfim, é o que a gente estava falando, o que eu falei para vocês com relação aos movimentos históricos, né? Então, certos grupos que eram marginalizados antes foram passando a ser inclusos na sociedade. Então, a gente vê, por exemplo, a história das mulheres, né? Que antes lá atrás elas eram colocadas para ficar, tipo, lá atrás, quando eu digo lá atrás, tipo, antes de mal ter civilizações, aquela época que se jogava nas margens do Rio Nilo, assim, sabe? Naquela época fazia um mínimo, às vezes, de sentido, porque as pessoas viviam só até os 20 anos de idade, então é tipo, cara, vamos praticidade, aí a gente tem que procriar e tudo, então, tipo, não tinha uma questão de muito pensar assim, pensar, né, gente? Não era muito pensar. Era a época que a gente era mais que nem bicho mesmo, a gente era mais selvagem, o bom e velho bom selvagem, os contratualistas, né? Então era tipo, cara, o homem caça, a mulher fica, porque a mulher é que amamenta e tem que amamentar as crianças, então a mulher não.
tem que ficar lá, então a mulher vai ficar lá, e é isso. E na época era assim que era, só que daí depois foi passando tempo e a gente não vivia mais 20 anos só, e daí começou um negócio de tipo, mulher fica em casa, mulher não pode sair, mulher tem que só serve para limpar, e daí começou a ficar um negócio que tipo, isso não está muito certo, não é mesmo? Então, a gente estudando os momentos históricos, a gente vai vendo como a mudança histórica vai acontecendo. E ela acontece exatamente dessa forma, com teses, antíteses e sínteses. Ela vai se moldando assim, da mesma forma que leis vão se moldando assim. Por exemplo, antes não existiam leis contra racismo, leis contra homofobia, leis que protegiam as mulheres, isso não existia. E a partir de hoje existe, porque vem dentro. Assim, combinemos que da hora desde o começo ter leis que protegiam todos os seres humanos por serem seres humanos, né, gente? Mas, enfim. Ai, gente. Ai. Eu tô mentando com muita coisa, gente. Desculpa. São os anti-inflamatórios. Mas é isso, a gente começou a ter a necessidade de proteger essas pessoas justamente porque ainda tinham pessoas que se achavam no direito de manter o pensamento antigo que era esse de opressão dessas minorias, que hoje em dia, quer dizer, na época já não deveria, não era para existir, né? E daí justamente não deixou de existir, e daí precisaram surgir essas leis, porque a síntese no final foi que, tipo, não, cara, não tem que excluir pessoas da sociedade por não serem homens héteros brancos, que é isso, sei lá o quê. E assim a gente vai voltando à sociedade, né, gente, ao longo do tempo. Mas é isso, a história ela vai se moldando de maneira dialética, a gente consegue ver isso muito bem. E é uma coisa que o processo dialético ele é meio intuitivo pra gente, mas é muito legal estudar a história depois de entender o processo dialético, porque você vai vendo o quanto isso é presente. E você vai entendendo um pouco mais também a cultura das épocas. Então, por exemplo, pega a revolta das vacinas, gente. Lá para a época fazia sentido uma revolta das vacinas? Fazia muito sentido, gente. Era uma época que ninguém sabia o que era vacina. Chegou um cara falando, tipo assim, olha, vou enfiar essa agulha desse tamanho no glúteo de todo mundo, um por outro, com o mesmo vírus que está matando vocês para proteger vocês do vírus. E como que a gente vai fazer isso com a população inteira? A gente vai simplesmente invadir a casa das pessoas e vacinar contra a vontade. Na época fazia sentido você ter essa versão, você ter esse. Meu Deus, o que está acontecendo? Por que estão arrombando a minha porta para me vacinar? De novo, com agulhas desse tamanho, dessa grossura. Na época fazia sentido. Você olhando o contexto histórico faz sentido. Já o movimento anti-vacina de hoje em dia faz sentido? Não, porque a gente tem o nosso esclarecimento, a gente sabe que a vacina está aqui para proteger a gente sabe o papel dela, a gente tem agulhas menores, já não sai o governo arrombando nossa casa para vacinar a gente. Você vê essa mudança por meio desse contexto histórico. Então, enfim, é super interessante, gente. Recomendo muito vocês pegarem algum tópico que vocês se interessem bastante. Tipo, eu gosto realmente muito de estudar a história da saúde, né? Então, gente, pensar que uma das mulheres mais revolucionárias da história, que foi provavelmente a pessoa que mais salvou gente, assim, tipo, nos últimos séculos, foi uma enfermeira que instituiu o protocolo de lavar as mãos antes da cirurgia, gente. É muito doido isso. Isso não era padrão, isso não era realidade. São coisas que hoje em dia pra gente são óbvias, são sínteses, que na época não era a tese da época. Então precisou dessa antítese, né? Isso também mostra a nossa necessidade de continuar se movendo e continuar lutando por maiores direitos, por melhorias, porque é só por meio dessas antíteses que a história continua indo para frente, continua se movendo, né? Enfim, então, o processo dialético é mantido pela alienação e levado adiante pelas próprias leis internas.
Então, é exatamente isso. Se você quer estagnar esse processo dialético, você aliena o povo. Então, é por isso que a educação é tão transformadora, porque ela é o combate à alienação para a população poder adquirir os direitos que são deles e por meio de estudos, porque, gente, o conhecimento ele melhora muito a vida da população. Se não fosse o conhecimento, a gente. E assim, isso existem essas inúmeras áreas, é só ver como que a internet era uma terra sem leis quando começou, e hoje em dia já é uma coisa muito mais regulada, graças às pessoas que fizeram, que estão nessa área que eu não entendo nada sobre. Inclusive, eu sou zero esquerda em tecnologia, mas graças às pessoas, a gente tem hoje essa transformação, a gente consegue ter muito mais segurança, por mais que não seja perfeito ainda, a gente não tem mais a mesma terra sem leis que a gente tinha antes. Hoje, pelo menos, existem punições, que já é muita coisa mais do que antes. Então, alienar é uma maneira muito fácil de você conseguir manter esse processo dialético estagnado, né? Porém, aqui, levado adiante pelas próprias leis internas, é que não importa qual seja a tese, vai ter uma antítese, sempre vai ter algo combatendo o outro. E se a síntese calhar, né, se essa antítese realmente se provar uma boa antítese, ela vai pesar mais para ela para contribuir para a síntese e a nova tese, né? Esse processo só será terminado quando esses conflitos internos forem resolvidos. E o fim desse processo tornará possível a autorrealização dos seres humanos. Ou seja, quando se resolve esses conflitos internos entre tese e antítese, a síntese, o que é a síntese? Ela é a busca por uma melhoria para a população. E por fim, a forma de sociedade onde essa autorrealização será obtida é uma que os indivíduos são absorvidos para dentro de um todo que é muito maior e mais satisfatório do que suas vidas separadas. Então aí é um ponto bem marxista, que é realmente de você, né, fazer escolhas e montar as suas novas sínteses, as suas futuras teses por meio da vontade geral do povo e não a vontade de poucos, né? E aqui temos um conceito que se popularizou demais, que é o Zeitgeist, ou eu não sei se eu falei certo, a gente não fala alemão, não sei falar alemão, mas é um nome alemão e eu falo Zeitgeist, não sei se estou falando certo. Mas o significado mais literal dele que tem é espírito da época. Então, o que seria ele? Seria justamente aquilo que eu falei para vocês, o contexto. Então, cada época tem o seu Zeitgeist. Então, por exemplo, na época da Revolução Industrial, as sínteses que vinham, que surgiam, elas eram muito moldadas pela Revolução Industrial que estava acontecendo na época. No contexto das guerras mundiais, né, as novas sínteses eram muito moldadas pelo Zeitgeist, que era o Zeitgeist das guerras mundiais, no pós-guerra. Desculpa, gente, engasguei. No pós-guerra, que era muito movido pela vontade de estabelecer a paz, evitar conflitos, você tinha esse Zeitgeist. E assim por diante. Então, é uma forma de a gente conseguir entender melhor o porquê de certas coisas acontecerem em certas épocas. É você pegar um contexto geral para entender qual que era o zeitgeist da época. E, bom, eu deixei aqui um videozinho para vocês sobre as ideias de Hegel. Mas antes de eu colocar, queria saber, ficou alguma dúvida com o que eu falei, gente? Se acharem que ficou tudo claro, também é só falar um ok. Beleza. Bom, então eu vou colocar esse videozinho para vocês, que vocês já sabem que eu babo muito
para a School of Life, eu acho eles muito bons e os vídeos dele de filosofia são maravilhosos, então fica aí sempre, gente. Não é sempre que eu passo os vídeos deles durante a aula, porque eles têm alguns vídeos que são mais longos e dependendo do tópico não dá para colocar. Mas eles têm vídeos resumindo quase todos os filósofos principais, assim, tipo, do currículo principal que a gente tem. Então, se qualquer tópico tiver mais confuso para vocês, se tiverem com dificuldade de revisar baseado só no que eu dei em aula, provavelmente tem um vídeo do School of Life. E por mais que eles sejam todos em inglês, eu diria que, tipo, 90% para mais deles são legendados. Pelo menos todos que eu coloco são legendados. Todos que eu coloco nos slides, tanto para passar durante a aula, quanto para deixar de referência. E a maioria dos vídeos dele, no geral, são legendados. Então eu vou colocar ele aí. E vocês só me avisam se o som tá passando, ok? Georg Friedrich Hegel was born in Stuttgart in 1770. Intellectually, he was adventurous, but in externals, respectable, conventional, and proud of it. He ascended the A gente tá passando o som? Sim. Sim. Beleza, eu vou deixar também aqui no chat a lista de presença, ok? academic tree and reached the topmost branch, head of the University of Berlin, when he was 60 years old. He died the following year. Hegel wrote some very long and very famous books, among them The Phenomenology of Spirit, The Science of Logic, and Elements of the Philosophy of Right. But, we'll be frank, he wrote horribly. His work is confusing and complicated when it should be clear and direct. He tapped into a weakness of human nature, to be trustful of grave-sounding, incomprehensible prose. This has made philosophy much weaker in the world than it should be, and it's made it much harder for us to hear the valuable things that Hegel has to say to us, amongst which a small number of lessons stand out. Firstly, important parts of ourselves can be found in history. In Hegel's day, a standard European way of looking at the past was to consider it as primitive and to feel proud of how much progress had been made to get us to the modern age. But in his book, The Phenomenology of Spirit, published in 1807, Hegel argued that every era can be looked at as a repository of a particular kind of wisdom. This means we need to go back in time to rescue things which have gone missing. So, for example, we might need to mine the history of ancient Greece to fully grasp the idea of what community can be, something which has been lost in the modern age. Or the Middle Ages can teach us, as no other era can, about the role of honour, even if this period featured appalling attitudes to children or the rights of women. Progress is never linear, Hegel tells us. There is wisdom at every stage, which, says Hegel, points us to the task of the historian. To be a historian is to be someone who should rescue from the past those ideas that are most needed to compensate for the blind spots of the present. Secondly, learn from ideas you dislike. Hegel was a great believer in learning from one's intellectual enemies, from points of view we disagree with or that feel alien. That's because he held that bits of the truth are always getting scattered even in unappealing or peculiar places, and we should dig them out by asking always what sliver of sense and reason might be contained in otherwise frightening or foreign phenomena. Nationalism, for instance, has had many terrible manifestations, even in Hegel's day. But Hegel's move was to ask what underlying good idea or important need might be hiding within the bloody history of nationalism. He proposed that it's the need for people to feel proud of where they come from, to identify with something beyond merely their own achievements, and to anchor their identities beyond the ego. Hegel is a hero of the thought that really important ideas may be in the hands of people you regard, at first glance, as beneath contempt. Thirdly, progress is messy. Hegel believed that the world makes progress, but only by lurching from one extreme to another, as it seeks to overcompensate for a previous mistake. He proposed that it generally takes 3 moves before the right balance on any issue can be found, a process that he named the dialectic.
He was often thinking of the complex twists and turns that brought about the modern state. We can also think of the slow path towards sensible attitudes to sex in our own time. The Victorians imposed too much repression, yet the 1960s may have turned out to be too liberal. It might only be by the 2020s that we'll find the right balance between extremes. All this can seem the most appalling waste of time, but Hegel insists that the painful stepping from error to error is inevitable, something we must expect and reconcile ourselves to when planning our lives or contemplating history books. And sometimes, in this process of moving from error to error, we will find a new solution that manages to synthesize the good qualities of the previous solutions to make something really new and different and better. 4. Art has a purpose. Hegel vigorously rejected the idea of art for art's sake. Painting, music, architecture, literature, and design all have a major job to do. We need them so that important insights can become powerful and helpful in our lives. Art is, in Hegel's formulation, the sensuous presentation of ideas. Just knowing ideas often leaves us cold. For example, in theory, we believe that conflict in Syria is an important one. In practice, however, we just switch off. In principle, we know we should be more forgiving to our partners, but this abstract conviction gets forgotten at the least provocation. The point of art, Hegel realized, is not so much to come up with startlingly new or strange ideas, but to take the good, helpful, important thoughts we already think we know and make them stick more imaginatively in our minds. 5. We need new institutions. Hegel took a very positive view of institutions and of the power they can wield. This was a point Hegel made again and again in different ways. For ideas to be active and effective in the world, a lot more is needed than that ideas are simply correct. To make major truths powerful in society, they need employees and buildings and budgets and legal advisors. Institutions allow for the scale of time and power that big projects need to become effective in the world. So, as new needs of a society get recognized, they should ideally lead not just to new books, but to the formation of new institutions. Nowadays, we might say we need major new institutions to focus on relationships, consumer education, career choice, mood management, and how to bring up less damaged children. Hegel helps us to see valuable insights where we might initially resist them, in art, in institutions, in the ideas of our enemies, and in the strange mistakes of the past. His insight is that growth requires the clash of divergent ideas, and therefore that it will be painful and slow. But at least once we know this, we don't have to compound our troubles by thinking them abnormal. Hegel gives us a more accurate and hence more manageable view of ourselves, our difficulties, and where we are in history. Bom, gente, é isso. A aula de hoje é mais curtinha mesmo. Eu até pensei em colocar mais um filósofo na mesma aula para poder dar uma adiantada no programa. Só que como a gente teve essas 2 semanas direto, Hegel é difícil, véspera de feriado. E convenhamos, eu não estou num estado mental batendo muito bem. Não que eu esteja normalmente, mas digamos que agora eu estou com, 3 remédios para dor diferentes no meu sistema. E eu não quero arriscar falar besteira, inclusive eu espero que eu tenha sido coerente nessa aula. E se eu não tiver sido, por favor, me avisem, ok? Eu espero que tenha dado para entender tudo, então ficar tudo tranquilo. Mas eu vou liberar vocês já. Assim vocês têm um tempinho mais para descansar agora nesse intervalo. E é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula. Apesar do... Professora, Pode falar, Dilson. apresentou um quadro lá, como que era um monte de cobra. O que era aquilo? Oi? Aí, na apresentação do vídeo, apresentou um quadro cheio de cobra. Um quadro? Assim, um quadrado que era cheio de cobrinha e cobra. O que é aquilo? Deixa eu ver aqui.
Sei lá, eu vi demais. Eu fiquei. Eu acho que essas imagens que eles colocam são muito mais para deixar alguma coisa no fundo do que para de significado, mas eu não vi. Nossa, ainda bem que não, porque às vezes tem uns. Não gosto de ficar vendo esses bichos também, não, viu? Mas fica tranquilo, eu disse que eu não vou cobrar nada disso. Nem o vestibular, eu espero. Mas se eu achar aqui o quadro, eu posso pesquisar ele depois e daí eu deixo. Eu aviso se ele, tipo, de quem ele é e tudo. Não sei se eu respondi muito bem. Tudo bem, eu disse? Ah, tá, tranquilo. Bom, gente, então boa noite. Bom restinho de dia para vocês e bom feriado amanhã, viu? A gente se vê daqui a 2 semanas. Tchau, tchau, gente.